aproxima, eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio eu sinto a tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar do alto, é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Desse amor sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. É maravilhoso termos mais uma oportunidade de nos vermos diante de Deus. Não entramos na presença dele, nós vivemos na presença dele.
Eu quero abençoar os irmãos com uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração. Quero dividir com os irmãos um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías, capítulo 43, diz assim, a partir do verso 11. Somente eu, o Senhor, somente eu sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ a sua salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que eu sou o único Deus. Você que está nos vendo, que está nos ouvindo, é testemunha de que Deus falando, somente eu sou Deus. Vai um pouquinho mais para frente, no verso 16, no mesmo capítulo, diz assim, eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu o submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Vocês não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto, e farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Deus já fez maravilhas na minha vida, tem feito maravilhas na vida dos nossos irmãos, daqueles que nos ouvem. Mas nada disso se compara ao que Deus ainda fará. A palavra dele é alicerce para a gente, é algo na qual nós podemos confiar, é uma aplicação segura. Deus fará. Ele prometeu, ele é fiel à sua palavra. Nada do que aconteça pode impedir a ação de Deus. Eu quero cantar com os irmãos uma canção que diz justamente isso, que Deus vai fazer um caminho onde não se vê, onde não tem possibilidade alguma. Quero cantar também uma canção que diz que glorifica a Deus e nos convida a nos alegrar, a exultar diante desse Deus. Mas antes disso tudo, eu quero orar com os irmãos. Onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e acompanhe-nos nessa oração. Pai Santo, é bom estarmos aqui louvando a Deus e podermos exaltar e bendizer o teu santo nome, afastado pela distância, mas aproximados num só coração, numa só fé, num só espírito, ó Pai. Nos unimos a tantos que estão espalhados para glorificar o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que ainda fará, que é glorioso para as nossas vidas. Bendito é o teu santo nome, ó Pai. Queremos te glorificar pelo que tu és. É o Rei do Universo. É o nosso Deus. Te louvamos, Pai. E exaltamos. Nome santo de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Deus fará um caminho
possibilidade alguma. Deus se importa como o céu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite vingará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição, possibilidade alguma. Deus se importa como o céu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite vingará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você.
Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por todos os céus, seu Filho bendito por nós todos deu. Aqui nos convida tão prova de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem nós confia, Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus, seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. É nosso Deus absoluto, não temos outro Senhor. Tu és o nosso Deus, que conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas querências, e nos dá aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Todos os seus planos são perfeitos, todos os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. É a Ti que nós nos prostramos, é a Ti que nós exaltamos, porque principalmente a maior de todas as suas ações é a vida do seu Filho unigênito, que o Senhor nos deu por nós, para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. Nós somos gratos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero agradecer você que está aí acompanhando na sua casa o nosso culto online. Novo tempo, é novo para nós, ainda estamos em processo de adaptação, estamos fazendo alguma modificação, algumas melhorias, e eu creio que cada culto, cada momento nós vamos aí ir nos adaptando cada vez mais melhor. Agradecer a uma equipe aqui que está nos ajudando, apoiando nesses tempos difíceis, e nós temos que adaptar a essa nova realidade. Espero que por pouco tempo, ainda estamos fazendo emergencial, e que a graça de Deus, é o que eu disse na quarta-feira, a igreja está fechada, né? E é necessário que a igreja esteja fechada, não é crise política, não é perseguição, não é nada disso, é uma questão de saúde, é uma questão de amor, é uma questão que nós temos que se distanciar. Mas a igreja está fechada, mas os céus estão abertos, e nós temos esse privilégio, coisa que há 20 anos, 30 anos atrás era impossível ter essa tecnologia, e nós podemos cultuar a Deus todos juntos, ouvir a palavra através, dentro da sua casa. Então isso é muito bom, e nós vamos estar, eu quero dar alguns avisos aos irmãos, e depois nós vamos estar aí na palavra. O tema da mensagem é a beleza da companhia de Jesus. Eu quero falar um pouco dessa palavra, mas antes alguns avisos. Primeiro, como não temos culto presencial, né, como você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta, né? Até o Anthony vai projetar aí para vocês. Você pode fazer, dizimar, você pode ofertar, ou você pode fazer a sua doação. Nós temos um projeto, estamos numa campanha de levar cestas básicas à Missão Sena para distribuir ali pessoas em vulnerabilidade ali na região do centro de São Paulo. Então, você pode fazer isso através da conta que está sendo projetada para você. Nós temos, por enquanto, nós temos apenas conta no Banco Bradesco. Ainda não temos Pix, vamos cadastrar o Pix, mas você pode fazer a sua transferência, o seu depósito
tá bom? A sua oferta, a sua doação ali em nome de Jesus. Como você pode também estar ofertando? Nós, conforme eu falei, nós estamos arrecadando cesta básica. Você que tem um alimento, você que, graças a Deus tem abençoado, tem a sua despensa, que dá para você ter o seu alimento, mas tem um pouco que dá para abençoar outra pessoa, ou então você tirar daquilo que você tem e abençoar outra pessoa. Eu sempre digo, Deus nos dá pão e Deus nos dá semente. O pão é para o nosso alimento e a semente é para semear, para abençoar a vida de outras pessoas. E quando você faz isso com alegria, com gratidão, Deus, ele acrescenta a sua sementeira. Deus te dá mais semente para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Então, se você tem um alimento, você quer ajudar, doar para outras pessoas que estão precisando, você passa o seu endereço. Pastor, eu tenho aqui alguns alimentos, passa o endereço. Tem o irmão Daniel, tem o irmão Sandro, que nós temos o prazer de ir na sua casa, recolher o alimento e abençoar. Para você ter uma ideia, só essa semana nós distribuímos 5 cestas básicas para a família aqui da nossa comunidade, da nossa região aqui. E nós queremos alcançar pelo menos 30 famílias que moram ali em invasões, que moram em cortiços no centro de São Paulo, que são pessoas que estão extremamente carentes, gente. Então, é esse o aviso. Lembrando, só um outro aviso. Cultos online, através do YouTube. No domingo, sempre às 10 horas da manhã, e toda quarta-feira às 20 horas. Esses são os nossos cultos online, tá bom? Nós temos através do Meet, que é um aplicativo de reuniões da Google, a escola bíblica, que é toda sexta-feira às 20 horas. Tivemos sexta-feira agora, foi uma bênção. E temos também o encontro dos jovens, o culto dos jovens, além de bate-papo, onde eles conversam, eles falam coisas a respeito da palavra de Deus, todo domingo às 20 horas, tá bom? Você que é pai, você que é mãe, incentive seu filho a estar participando do encontro dos jovens. Você participe da escola bíblica. Estamos falando sobre santificação, vamos falar sobre santidade de corpo, né? Como nos manter nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. É importante que sermos conservados íntegros, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, conforme diz Tessalonicenses 5:23. Então, participe da escola bíblica, faça parte, tá bom? Eu louvo a Deus pelas pessoas que participaram, mas eu creio que muito mais gente dá para participar. Então, participe dos nossos cultos de oração, participe das nossas celebrações aos domingos e participe também desses encontros que nós temos via esse aplicativo chamado Meet. Ok? São esses os avisos. Eu quero convidar você a ir à Palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Uma palavra que Deus colocou no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do verso 38 até o verso 44. Eu vou dar um tempinho. Eu sei que você está na sua casa, geralmente é um ambiente mais informal, mais descontraído, mas eu faço questão que você pegue a sua Bíblia, abra e acompanhe essa leitura. O tema da mensagem é a beleza da companhia de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 38 diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com uma febre alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, o repreendia para que não falasse, pois sabia ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuraram e foram até junto dele, instavam para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Vamos orar pela palavra? Após a mensagem, eu quero orar por você, você que deixou seu pedido,
Você que quer orar por alguém querido, alguém especial, há pessoas enfermas, há pessoas no leito de hospital, há famílias que estão sendo oprimidas. E eu quero, no final dessa mensagem, estar orando por todos vocês. Eu creio que a graça de Deus vai nos alcançar em nome de Jesus. Mas eu quero primeiro orar por essa palavra, que Deus fale ao teu coração, que essa palavra chegue até o teu lar e que você possa ouvir essa palavra e essa palavra possa transformar você para a glória de Jesus. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por esta manhã, obrigado pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor, mesmo, Senhor Deus, separados, mesmo cada um no seu lar. Mas eu creio que o Senhor está em todos os lugares. Tu és um Deus onipresente. O Senhor está presente aqui, o Senhor está presente em cada lar daqueles que te invocam em espírito e em verdade. E que esta palavra, ao ser ministrada, que o teu Espírito Santo faça chegar a cada coração e essa palavra dê frutos para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero falar, meus irmãos, sobre a beleza da companhia de Jesus. Eu não tenho dúvidas a respeito de como Jesus era, a respeito do caráter dele, né? Que ele tinha um caráter íntegro. Eu não tenho dúvidas a respeito que Jesus ele trazia fascínio às pessoas pela autoridade com que ele pregava, com a autoridade que ele pregava o Evangelho. Mas eu queria conhecer e eu tento pesquisar, ver o perfil da personalidade de Jesus. Eu fico pensando como que era o perfil. Alguns anos atrás me passaram um perfil de um Jesus sisudo, um Jesus sério, um Jesus carrancudo, um Jesus que qualquer deslize ou qualquer coisa, conversa que não fosse apropriada, ele o repreendia. Era essa a ideia que eu tinha de Jesus, da personalidade de Jesus. Mas quando nós vamos lendo o Evangelho, vendo a respeito dos encontros de Jesus, que Jesus encontrava com pobre, Jesus encontrava com rico, Jesus encontrava com pessoas que viviam nas aldeias, mas Jesus também encontrava com lideranças religiosas, lideranças políticas. E todos os encontros de Jesus, as pessoas haviam um fascínio, havia algo na personalidade dele que cativava as pessoas. Ninguém que chegou até Jesus e que teve um encontro com Jesus permaneceu a mesma pessoa. É interessante que aquelas pessoas que têm uma índole boa, aquelas pessoas que eram íntegras, quando estavam perto de Jesus, parece que isso aflorava ainda mais. Mas as pessoas que tinham a índole má, as pessoas que tinham más intenções, quando aproximavam de Jesus, era impossível elas esconderem, elas colocarem para debaixo do tapete as suas reais intenções, a sua personalidade de fato, como elas eram. Então, todo encontro com Jesus exala quem as pessoas são e traz esse fascínio. E a personalidade de Jesus é algo que me fascina, porque ele estava rodeado de muitas pessoas. Então ele era uma pessoa de personalidade leve, agradável. E quando as pessoas chegavam até ele, era impossível não ser transformada. Eu me lembro de um livro do pastor Alberto Blanco de Oliveira, já está com o Senhor já há uns 20 anos. Esse pastor Alberto Blanco de Oliveira, ele escreveu um livro chamado Encontros com o Mestre. E ele vai relatar nos evangelhos os encontros que as pessoas tiveram com Jesus e como, de alguma forma, essas pessoas foram transformadas. E eu queria, nessa manhã, a palavra que está no meu coração, falar sobre a beleza do encontro com Jesus. A beleza de estar na companhia de Jesus. A maior bênção que nós temos não é o que Jesus pode nos dar, mas é a companhia dele. E como essas pessoas, nessa companhia com Jesus, nesse encontro de Jesus, Jesus está numa casa, na casa de Pedro, e a sogra de Pedro, ela está enferma, ela está com uma febre alta. Eu não gosto, mas toda vez que eu leio esse texto me vem à mente uma brincadeira que os irmãos fizeram, e eu não gosto dessa brincadeira, que diz que esse foi o motivo com que Pedro negou a Jesus 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Mas é brincadeira da parte.
Pedro ele tinha esse privilégio. Pedro ele tinha esse privilégio de morar junto com a sogra. Eu não tenho esse privilégio, mas eu conheço algumas pessoas que têm esse privilégio de morar junto com a sogra. Mas, deixando brincadeiras à parte, nós estamos aqui para expor a palavra de Deus. Jesus, a casa de Pedro em Cafarnaum, ela é uma espécie de um lugar onde Jesus frequentemente dormia. Cafarnaum foi um lugar onde Jesus, durante muito tempo, ele atuou, ele fez milagres, ele pregou o Evangelho. E ali era quase que um quartel-general de Jesus. E ele está na casa de Pedro e a sogra dele tem uma febre. E Lucas, por ser médico, Lucas é o único que relata que era uma febre alta. E eles pedem a Jesus, eles rogam a Jesus que a cure. E Jesus a curou, e a Bíblia diz que imediatamente ela passou a servi-lo. E no versículo 40 diz que não apenas a sogra de Pedro, mas muitas outras pessoas enfermas, diferentes moléstias, ele trazia, curando, impondo as mãos. Também muitos demônios vieram e Jesus curou a todos. E a presença de Jesus é algo tão cativante, tão marcante, que toda a cidade pediu para que Jesus ficasse ali. Fala, fique aqui, fique conosco. Quase que pedindo a Jesus, se torne o patrono da nossa cidade, fique aqui, que as pessoas façam peregrinação, venham até aqui. Mas Jesus diz, importa que outras cidades. Ele fala lá no versículo 43, ele diz assim, ele porém me diz, é necessário que anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Esse encontro, nesse pequeno encontro, nesses relatos que a gente tem de pessoas que encontram com Jesus, que têm uma experiência com Jesus, eu queria trazer algumas lições com esse tema na cabeça sobre a beleza da companhia de Jesus. Algumas lições para nós. A primeira lição é que toda oração é tratada por Jesus com carinho. Primeira coisa, nós vamos orar daqui a pouco, gente. Primeira coisa, toda oração é tratada por Jesus com carinho. Depois na descrição, aí nas mensagens, eu vou deixar para você o esboço. Toda oração, Jesus trata com carinho. Não existe para Jesus oração que é mais importante, oração que é menos importante. Não existe, porque quando a sogra de Pedro, Jesus entra na casa da sogra de Pedro, as pessoas chegam para ele, Jesus está na companhia, Jesus está junto com eles, Jesus está à mesa, Jesus está em casa, Jesus está num ambiente doméstico. E as pessoas chegam para Jesus e rogam para ele, no versículo 38. A Bíblia diz que ela se achava enferma de febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Fizeram um pedido para Jesus. Jesus cura. Jesus, olha a situação dela. E é muito interessante que aquele pedido não incomoda Jesus. Jesus não se sente constrangido. Jesus não se sente desconfortável com aquilo. É um pedido de amigos. Então, toda oração é tratada por Jesus com carinho. Quando eu vejo isso, nós temos que mudar um pouco o nosso paradigma do que é oração. Nós temos que aprender de fato o que é oração, porque oração não é, meus irmãos, uma técnica onde eu aprendo a manipular a Deus. Há muitas igrejas, há muitos lugares que parece que a oração é uma força, é um poder que eu adquiri, que eu consigo converter à vontade de Deus. É como se Deus estivesse com o braço encolhido, é como se Deus estivesse sisudo, é como se Deus não quisesse abençoar, mas nós, através da força, através da oração, através do poder, nós conseguimos abrir a mão de Deus. Nós conseguimos mover Deus, converter Deus daquilo que Ele não quer fazer. Então isso não é oração. E há muitas pessoas, há muitos falsos profetas, há muitos apóstolos que usam a respeito disso, que eu estou em jejum, eu passei a madrugada no monte, e eu vou orar, e Deus vai agir porque eu vou orar, e Deus não vai recusar essa oração. Não, meus irmãos. Quando eu olho a respeito disso, Jesus está num ambiente
de companhia, ele está na presença, ele está ali em harmonia, e naquele ambiente da presença, da companhia de Jesus, há uma situação e eles rogam para ele. Sabe, meu irmão, oração não é força, oração não é manipular Deus, a oração é estar na companhia de Deus. Eu sempre digo, a maior bênção da oração é nós percebermos a presença de Deus. A oração não muda necessariamente a circunstância, mas a oração muda nós, porque eu sei que Ele está presente. A oração, ela não parte de uma incerteza, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai atender? A oração parte de uma certeza que Deus é o meu Pai. Deus me ama, Deus quer o melhor para mim, Deus tem prazer em abençoar. A oração tem que partir dessa certeza. Sabe, eu lembrando, na minha época de adolescente, e eu tive uma adolescência muito complicada, rebelde com meus pais, né? Eu sei que os adolescentes de hoje não sabem o que é isso, mas eu fui rebelde com meu pai, e eu me lembro que muitas vezes eu procurava o meu pai mais para pedir, né? Eu gostava, como todo adolescente, de andar bem vestido, de usar roupa de marca, tênis de marca, e às vezes o meu trabalho ganhava pouco aqui e ali, e ia até o meu pai para pedir. E eu me lembro que às vezes eu pedia para o meu pai um dinheiro para comprar uma determinada roupa. E, sabe, hoje eu fico pensando, e eu falo, meu Deus, minha adolescência, dos 14, 15 anos até os 19 anos de idade, quase que todas as minhas conversas, minhas idas ao meu pai era para pedir algo. Meu pai tinha tanta experiência, tantas coisas para me comunicar, tantas experiências de vida que ele poderia ter compartilhado comigo. Havia tantas riquezas que ele poderia ter compartilhado comigo, mas eu ia apenas a ele, muitas vezes, para pedir coisas. Às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. A oração se transformou sobre uma técnica, uma força para nós irmos até Deus, para que Ele faça algo por nós. Mas a oração é saber que Ele está presente, que Ele se importa, que Ele está atento à sua dor, Ele está atento a você. Então a primeira coisa que toda oração, Jesus, Ele trata toda a oração com carinho. Ele se importa com a tua oração. Lembre-se sempre disso, tenha essa certeza. Segunda coisa que eu quero tratar aos irmãos, que toda necessidade é vista por Jesus com prioridade. Toda necessidade. Toda. Porque aqui, a sogra de Pedro, ela está com uma febre alta, diz o versículo 39. Né? O versículo... E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-la. Havia uma febre, e talvez talvez ali, alguns servos que estavam ali na casa, poderiam ter falado assim, olha, não incomoda o mestre, é uma febre alta, é uma febre. Uma febre pode ser qualquer coisa pequena, uma febre pode ser uma gripe, uma febre pode ser uma infecção intestinal. Uma febre é algo que parece que não é nada. Não vamos importunar o mestre, não vamos ocupar o mestre, não vamos ocupar o mestre com essas coisas. Mas não, meus irmãos, para Jesus, toda necessidade é vista com a mesma seriedade. Por quê? Porque aquela febre, ela estava impedindo a sogra de Pedro a servir. Ela estava acamada por causa daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer coisa, por menor que seja, que tire você, que tire-lhe a paz, que tire você de ir e vir, que não deixe você fazer os afazeres que é rotineiro, que é cotidiano. Qualquer coisa que te impeça de viver de maneira plena, de maneira saudável, seja mental, seja corporal, seja de qualquer forma, qualquer coisa que te impeça é vista por Jesus com o máximo de prioridade. Porque às vezes nós vemos como coisas pequenas, mas essas coisas pequenas estavam impedindo ela de servir, estavam impedindo ela de fazer os afazeres do dia a dia. Quais são as coisas
que você acha pequena, mas essas coisas estão te roubando. Roubando paz, roubando-lhe vida, roubando-lhe dignidade. Roubando de viver em paz. Que às vezes a gente tem uma coisa aqui, outra ali, que a gente acha pequena, mas isso vai te minando as forças. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já corri, eu comecei a correr com 20 e poucos anos de idade, já corro há quase 18 anos que eu corro. E nessas corridas eu já corri 3 maratonas, já corri 15 São Silvestre, já corri mais de 10 meia maratona. E eu me lembro da minha primeira maratona, olha, 42 quilômetros e 195 metros. Gente. Eu me lembro da minha primeira maratona, que eu fui correr, não me avisaram de algo básico. Algo básico que era, porque todo maratonista, quando ele vai correr, ele tem que fazer uma coisa que é simples. É cortar as unhas. É cortar as unhas. Porque se você está com a unha um pouco grande, você vai correr aquele atrito entre a unha do pé e o tênis. Aquilo, se você não faz aquilo vai dar problema. E eu não sabia disso, não cortei as unhas. E eu correndo, começou a me incomodar. Resumindo, enquanto eu corria, a dor era suportável. Mas depois que eu terminei a maratona, que eu fui tirar o tênis, tirei a meia, as unhas, elas estavam sangrando. Uma unha ficou preta durante mais de uma semana. Que luta foi para mim colocar o tênis. Talvez é uma coisa pequena, cortar as unhas. Algumas vezes é uma coisa pequena, uma unha encravada. Mas aquilo pode te causar sérias consequências. E por isso, para Jesus, toda necessidade é vista com maior seriedade. Jesus, ele pega o seu problema. Você acha que é pequeno. Ou às vezes você conta o seu problema para os outros, porque assim, os outros, sempre o problema do outro é menor. Sempre o nosso é o mais importante. O nosso é maior do que o problema do outro. Mas para Jesus não. Para Jesus o seu problema ele quer tratar, porque isso está lhe roubando vida. E Jesus, tudo aquilo que nos rouba a vida, tudo aquilo que nos rouba a paz, ele quer eliminar. O que tem te roubado vida? Para a sogra de Pedro era febre. Para mim, naquele caso, era unha cravada. Mas quer falar uma febre do seu coração? Quais são as febres da tua alma? Quais são as unhas encravadas da sua vivência, da sua existência, que tem lhe roubado vida? Jesus quer arrancar isso hoje em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero falar com vocês, a terceira lição que eu aprendo, todas as pessoas, lembre-se disso, todas as pessoas são tratadas por Jesus com a mesma dignidade. Lá no versículo 42, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foi até junto dele, instavam que não deixasse. Versículo 40 diz assim: ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos, de diferentes moléstias, lhe traziam, e ele curava impondo a mão sobre cada um. Vieram todos enfermos, vieram pessoas endemoniadas, e Jesus, ele não olha aquilo como estorvo. Jesus não olha aquilo, nossa, era o meu momento de descanso, e vem agora esse povão, vem agora essa multidão. E Jesus ali trata como uma atrapalhação, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, ele tratou a cada um, ele atendeu a cada um, ele curou a cada um, ele expulsou o demônio de cada um, porque Jesus, ele vê o ser humano com a mesma dignidade. Alguns poderiam ter falado assim, mas curou a sogra de Pedro, porque o servia, que estava ali na casa, que estava ali servindo. Quero ver curar o povão. Jesus, ele trata todas as pessoas com a mesma dignidade. Não importa o seu status, não importa a sua posição social. Jesus, ele trata os povos, como a gente viu aqui, e Jesus, ele trata Zaqueu, que era um homem rico, com a mesma dignidade. Jesus, ele tratava pessoas que não tinham, vamos dizer assim, não tinha elite, e ele tratava pessoas da mais alta elite com a mesma dignidade.
Jesus, ele tratava pessoas comuns e tratava lideranças religiosas e políticas com a mesma dignidade. Porque para Jesus, ele sabe que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Preste atenção nisso e aprenda isso. Todo ser humano, seja aquele que está lá na sarjeta e seja o homem mais importante do mundo, talvez hoje, não sei quem seja, aos olhos humanos, quem seja, talvez o presidente dos Estados Unidos, o presidente da União Europeia, ou o Papa, seja lá quem for, todas as pessoas são tratadas por Jesus com a mesma dignidade, porque elas carregam dentro dela a imagem e semelhança de Deus. E isso, para mim e para você, tem que fazer um significado extraordinário. Porque mesmo que você não tenha nascido em berço esplêndido, mesmo que você não tenha nascido numa elite, mesmo que você não seja rica, mesmo que você não seja vista aos olhos das pessoas, mesmo que você não seja famoso, mesmo que você não seja conhecido por ninguém, mas há um Deus que te ama e que trata com dignidade. E isso basta. E saber que eu sou amado por Deus, e saber que eu sou alvo da graça e do amor dele, dos cuidados dele, isso para mim já basta. Isso para você já basta. Porque nós somos assim. E isso serve para nós como um significado extraordinário. Por quê? Porque isso me levanta a tratar aquela pessoa na sarjeta, aquela pessoa que não é vista pela sociedade, aquela pessoa que está marginalizada, desprezada. E tratar com dignidade, com amor, e expressar o amor de Jesus para com aquela pessoa. Então, todas as pessoas são acolhidas por Jesus com a mesma dignidade. E também, o quarto ponto, no versículo 41, que Jesus ele trata a opressão, ele trata toda a opressão com radicalidade. No versículo 41, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Quando as pessoas oprimidas pelo diabo, Jesus ele não dialoga, Jesus ele não negocia, Jesus ele não faz um acordo com o demônio, Jesus ele manda calar e expulsa, não tem conversa, não tem negociação, não tem meio termo, porque toda a opressão é tratada por Jesus com radicalidade. Ele não admite nenhuma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus ser oprimida. Ele não nos criou para vivermos em opressão. Quando o povo de Israel estava sendo oprimido lá no Egito, ele levanta o libertador Moisés. Quando o povo de Israel está sendo oprimido, Deus vai lá e levanta juízes. Levantou Josué, depois de Moisés, levantou os juízes. Levanta Davi. Deus não quer que o seu povo viva em opressão. Aqui, o opressor é representado pelos demônios. E há muitas pessoas oprimidas pelo diabo. E 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: Foi para isso que veio, que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus não quer que nenhum dos seus filhos viva em opressão. João 8,32 diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, capítulo 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não quer, Jesus não quer que nenhum dos seus filhos viva oprimido. Seja a opressão do diabo, representada aqui nesse texto, seja uma opressão política, uma opressão econômica, uma opressão ideológica, seja qualquer tipo de opressão, pessoas que te oprimem, Deus não quer ninguém vivendo num relacionamento de opressão. Ninguém. Deus não criou você para viver num relacionamento onde você é oprimido. E tudo isso ele trata com radicalidade, sem conversa. Toda a opressão, Jesus vem e trata com radicalidade, porque ele não admite que nenhum dos seus filhos sejam oprimidos. Isso serve também nas circunstâncias atuais que nós estamos vivendo. As pessoas oprimidas. E nós, como povo de Deus, se levantar, não numa rebeldia, não numa anarquia, mas se levantar numa revolta santa,
O que é isso, revolta santa? Eu não aceito um país onde se diz que há 50 milhões de evangélicos, que nós estamos vivendo essa situação. Eu tenho que levantar e orar, eu tenho que levantar e levantar minha voz, eu tenho que levantar porque não podemos admitir que pessoas vivam em opressão. Quinto e último, meus irmãos, eu quero terminar. Todos os lugares são alvos do amor de Deus. São dignos, todos os lugares são dignos de receber o evangelho do reino de Deus. Porque aquelas pessoas no versículo 42 procuraram a ele e foram até junto dele e disseram que não nos deixasse. Não, fica aqui, está tão bom. A tua presença é tão bom, vamos ficar aqui, Senhor. Fica aqui. Olha como é bom o Senhor estar na nossa cidade, o Senhor tem curado os enfermos, o Senhor tem libertado o povo oprimido. A tua presença, fica aqui conosco. E ele diz lá no versículo 43, ele, porém, disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso que eu fui enviado. Queriam que Jesus ficasse ali, que ali fosse um local de peregrinação, de visita, onde estava Jesus, onde viveu Jesus. Jesus, não, eu tenho que pregar o evangelho a outros povos. Esse amor, essa graça de Deus tem que chegar a outros povos. Sabe, isso para mim, isso para você, para nós, tem que ser como base de missões. Nós temos sido tão abençoados, nós temos tido cuidado de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus, e no meio de uma pandemia dessa, no meio onde nós vemos tantas pessoas enfermas, quando não é enferma fisicamente, estão enfermas da alma. Pessoas em depressão, pessoas ansiosas, pessoas que não dormem, pessoas vivendo à base de remédio, pessoas se entregando aos vícios, às drogas, à bebida. Porque não conhecem, parece que não vê esperança, não vê um futuro, não vê um porto seguro, não vê um lugar onde pode se refugiar. E nós que temos sido experimentado esse cuidado, essa bênção de Deus, nós não podemos, meus irmãos, ficar isso apenas para nós. Nós temos que compartilhar. É muito bom, meu irmão, nós na igreja sermos alvo da graça de Deus, da palavra de Deus, nós estarmos no louvor, isso é muito bom para nós, mas há outras pessoas, na sua família, nos seus amigos, na sua vizinhança, há pessoas que o evangelho, o amor, o evangelho do reino de Deus precisa ser alcançado. E que não podemos ficar isso somente para nós temos que compartilhar isso com outras pessoas. É por isso que nós fazemos essa campanha de arrecadação de alimento que Deus tem nos dado. E nós precisamos repartir, compartilhar, dividir aquilo que Deus tem nos dado. Porque a justiça de Deus, aquele que colheu muito não tenha sobrando, e aquele que colheu pouco não tenha faltando. É hora de compartilhar, é hora de compartilhar o amor, é hora de compartilhar os recursos, é hora de nós compartilharmos. Nunca houve uma necessidade tão grande de compartilhamento, de amor, de graça, do Evangelho de Deus. E também nunca houve uma necessidade de nós ajudarmos na área social, como está agora. As pessoas queriam ver Jesus para eles. Pedro chega em um determinado momento em Mateus capítulo 17, que Pedro fala assim, Senhor, a glória, quando Jesus, quando a transfiguração, Jesus é transfigurado, e a glória de Deus vem sobre Jesus, e não somente o rosto dele é transfigurado, mas também as vestes dele, e aquela glória aparece, e aparece para Jesus Moisés representando Moisés representando a lei, e vem Elias representando os profetas, e aquela glória de Deus ali naquele lugar, no Monte da Transfiguração. E Pedro fala, Senhor, tive uma ideia, vamos fazer uma cabana, vamos fazer uma tenda aqui, e vamos ficar aqui nesse louvor, nessa adoração, nesse ambiente. E Jesus fala, Pedro, vamos descer. E quando Jesus desce, há lá endemoniados, há lá pessoas enfermas, há lá pessoas aflitas, há pessoas oprimidas. E Jesus veio também para aquelas pessoas. É muito bom esse ambiente de louvor, é muito bom o ambiente de adoração, mas importa que o Evangelho de Deus chegue a todos os povos.
o Deus quer que o amor dele seja compartilhado em todas as cidades. E que você compartilhe isso em nome de Jesus. Quero resumir 5 lições desse texto. Primeiro, que toda oração é tratada por Jesus com carinho. Lembre-se disso. Segunda lição desse texto, toda necessidade é vista por Jesus com a mesma seriedade. Terceiro, que todas as pessoas são acolhidas com a mesma dignidade. Quarto, toda opressão, toda, é tratada por Jesus com radicalidade. Ele corta, ele arranca, ele quer erradicar isso da nossa vida. E quinto, que todos os lugares são alvos do amor, da graça e da compaixão do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que essa palavra chegue ao teu coração em nome de Jesus. Nós queremos fazer uma oração. Lembre-se disso, que toda oração é tratada por Jesus com carinho. E eu queria orar por você, orar pela tua casa. Que Deus venha com graça, com misericórdia. Eu quero ler aqui os pedidos de oração. E eu queria estar fazendo essa oração. Depois eu vou convidar o nosso irmão Robson, a nossa irmã Roberto, para nós terminarmos com louvor. A Ana Paula, ela pede oração por ela e pela família, em especial seu filho, Joniel Paulino. Nós vamos estar orando, que a graça de Deus vai alcançar. A Miriam, ela tem pedido pelo seu primo, enfermo, entubado lá com a Covid. Nós vamos estar orando, Deus já tem mostrado ali graça e vai continuar. O nosso irmão João Moiô, ele está pedindo oração pelo seu sogro, que está com câncer, numa situação muito difícil, que Deus o visite em nome de Jesus. O irmão Benjamin pede pela família que perdeu um tio. Quantas famílias enlutadas, quantas famílias que têm perdido os seus entes queridos. O irmão também João, ele pede pela sua amiga Ana e a sua amiga Ana Paula, que também está assistindo. Muito obrigado por vocês que estão aí participando desse culto online. Você que foi convidado por alguém está aqui, você que é membro da igreja, a paz do Senhor, é bom estar você aqui, você que é um amigo que foi convidado, que bom que você está aqui. Espero que esses louvores, espero que essa palavra tenha encontrado o acalanto para a sua alma. Busque a Deus, volte-se a Deus. Provérbios 18, versículo 10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, e para lá correm os justos e se acham em segurança. O Senhor é essa torre forte, que a tempestade do lado de fora pode estar com a maior intensidade, mas há uma torre forte, há um porto seguro, que é o Senhor Jesus Cristo. Lá nós encontramos segurança, nós encontramos paz, nós encontramos proteção. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, ó Pai, pela tua presença. Nós podemos sentir a tua presença. Assim como o Senhor esteve presente na casa de Pedro, o Senhor está presente aqui neste lugar. O Senhor está presente em cada lar daqueles que te invocam em espírito e em verdade. O Senhor está presente em cada casa. Senhor, esses pedidos aqui alçados, que o Senhor venha, Senhor, e traga a provisão. Que o Senhor intervenha, Senhor Deus, sobre a vida dos enfermos. Que o Senhor visite, Senhor Deus, o filho da Ana Paula. Que o Senhor, ó Pai, que a tua graça que nos alcançou, que alcance este jovem para a glória do teu nome. Oramos, ó Pai, pelos familiares, Senhor Deus, do irmão Benjamin. Que o Deus de toda consolação, o Deus de toda graça, o Espírito Santo Consolador visite cada família enlutada, Senhor, em nome de Jesus. Visita, ó Pai, o primo da Miriam. Completa a boa obra em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, a casa dos familiares do irmão Anderson Leal, que nessa semana, Senhor Deus, estão sofrendo por 2 lutos. Que o Deus de toda graça e toda consolação visite esses lares em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, pela vida do sogro do João Moiô. Pai, Senhor Deus, da nossa irmã Mazuleide. Visita, Senhor Deus, o pai dela. Senhor Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és Senhor dos senhores. Que ele sinta a Tua presença. Que no meio desse câncer, que no meio dessa adversidade, que ele veja e que ele sinta a companhia do Senhor Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, a Tua doce mão, Senhor. Coloca. Que essas pessoas sintam que Tu és um porto seguro.
que Tu és uma torre forte, que as tempestades que vierem, Senhor, que elas possam sentir o Teu amparo, a Tua proteção, o Teu porto seguro, Pai. Seu Deus, ser com cada família, ser com cada lar, ser com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E traz a provisão, traz a bênção, traz o Teu poder, traz a Tua presença. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos. E desde já declaramos a vitória, porque oramos no poder e no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Ele
Amém. Ele é esse amigo, e Ele quer ser o seu amigo. Lembre-se disso, Ele quer alcançar você. Ele disse lá em João 15, já não vos chamo mais de servo, porque o servo nada sabe o que o Senhor irá fazer, mas eu vos chamo de amigo. E eu quero terminar ministrando a bênção apostólica sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana, a despeito de como que está a circunstância aí fora, a despeito dessa pandemia, mas que você tenha uma semana abençoada na presença dele, que é o nosso amigo. E Salmo 84 diz assim, que na presença dele há delícias perfeitas. Na presença dele há plenitude de vida. Que você esteja na presença dele, desse amigo, Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que ministraste. Senhor, que o teu grande amor, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que as doces e plenas consolações do Espírito Santo que é Deus, seja sobre cada lar que está assistindo e que irão assistir esse vídeo. Seja com cada um daqueles que te invocam em espírito e em verdade. Seja sobre todos aqueles que estão oprimidos, sobre todos aqueles que estão no leito de hospital. Visita cada um deles com o teu amor, com a tua graça e com o teu Espírito Santo. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Nos encontramos quarta-feira em nome de Jesus.